Som. Ah, ah. Agora estão tirando os microfones da mesa aqui também? Hã? Estão tirando o microfone da mesa. Pois é. Eu nem falo nada, tiraram da minha frente. Tiraram da minha frente.
Oi, oi, oi. Som. Ah. Só o presidente que fala. Boa noite aos conselheiros. Conforme foi decidido na reunião anterior, só vai estar funcionando o microfone da tribuna e o da mesa, para que não haja maiores distorções dos assuntos. Bom, boa noite a todos. Nós vamos agora dar início à nossa reunião, tá? Os conselheiros que tiverem algum informe, por favor, façam a inscrição e utilizem a tribuna. Boa noite. O meu informe é o seguinte. Hoje eu liguei para a ouvidoria da Secretaria da Saúde, pedindo o número do telefone, o número atual do posto de saúde aqui, da farmácia municipal, aqui do centro, e também lá da Morada do Vale. O rapaz que atende disse que ele não tinha esse número, que eu deveria ligar para a Secretaria da Saúde. Pelo amor de Deus, é uma ouvidoria. Começando que não aceita ligação de celular, como eu já falei na reunião anterior. E existe uma legislação que tem que ser cumprida a respeito disso, do 0800. Então, eu liguei para a Secretaria da Saúde, solicitando esses números de telefone, e pedi encarecidamente que envie uma listagem para esse rapaz, ou qualquer outro funcionário que lá esteja cumprindo com essa tarefa de atender na ouvidoria, com os telefones atualizados, porque é uma pouca vergonha isso. Não, a ouvidoria não ter os números atualizados dos órgãos da Secretaria da Saúde, principalmente farmácia municipal e posto de saúde. Era isso que eu gostaria de registrar. Obrigada. Mais algum informe? Bom, não tendo informes, vamos dar início à reunião seguindo a pauta. Vai ter uma apresentação de relatórios financeiros de 2014, como primeira pauta, e segunda pauta, a apreciação e votação da resolução 01 de 2015 para aprovação do Programa Anual de Saúde de 2013. Tá? Então, eu peço que o Carlos nos faça a apresentação. Tem a data, mas aqui não diz. A leitura das atas anteriores.
não. Pega o sem fio. Ata número 7, 2015. Aos 27 dias do mês de abril de 2015, o Conselho Municipal de Saúde reuniu-se na Câmara Municipal de Vereadores para a reunião ordinária. Presidida por Esmeraldo, a reunião teve início às 19 horas. Informes. O conselheiro Carlos André relata a participação dos representantes do Conselho Municipal de Gravataí no 7º encontro para o fortalecimento dos conselhos de saúde realizados em São Jerônimo. Houve a participação de um representante do Conselho Nacional. O conselheiro também informa que o próximo evento ocorrerá no dia 18 de julho, em Santa Maria, e solicita que os conselheiros que tiverem a oportunidade de participar terão uma ótima oportunidade de troca de conhecimentos com outros conselheiros de saúde do Estado. O conselheiro Altair relata a participação dos representantes do Conselho Municipal de Saúde de Gravataí na 21ª Plenária Nacional dos Conselhos de Saúde, cujo intuito foi a preparação para a 15ª Conferência Nacional de Saúde. Altair faz suas considerações sobre a importância de mudar o foco das discussões que têm sido realizadas nas conferências, para que se passe a discutir a reforma política, as causas das doenças e reforma tributária. Altair destaca a repercussão das plenárias do Conselho Municipal de Saúde de Gravataí divulgadas pelo YouTube, as quais são referência para outros conselhos de saúde no país. A conselheira Marlene relata sua participação em um encontro realizado em Porto Alegre, enquanto representante do Conselho do Idoso, em que foi abordado o tema da violência contra a pessoa idosa. A conselheira informa que o município de Gravataí encontra-se em 8º lugar no estado, no que se trata da violência, a qual é praticada através da falta de prioridade nos atendimentos médicos, cirurgias e exames. Leitura da ata 06/2015. Após pedidos de correção, a ata é aprovada com a abstenção do conselheiro Carlos André, Flávia e Marlene. Primeiro ponto de pauta. Continuação da apresentação dos resultados da pactuação do CISPACTO 2014 e pactuação para 2015. O conselheiro Carlos André apresenta a segunda parte da pactuação e comunica ao Conselho que realizou a solicitação de esclarecimentos relacionados aos laudos de óbitos materno-infantil para o Comitê de Mortalidade Materno-Infantil COREMIF, e que o Comitê aguarda o envio dos questionamentos realizados durante as apresentações pelos conselheiros. Assim, o grupo poderá estar apresentando na reunião ordinária do Conselho de Saúde do dia 18 de maio. O conselheiro realiza a apresentação das pactuações realizadas em 2014. Os resultados atingidos pelo município, as justificativas para cada pactuação não alcançada e as metas pactuadas para 2015. A conselheira Nani questiona como funciona o telesaúde e quais as unidades de saúde que têm acesso ao serviço. O conselheiro Carlos relata que há 12 pontos de telesaúde no município e que será providenciado a lista das unidades de saúde que possuem o serviço. A conselheira Nani solicita previsão para que seja disponibilizado o serviço de 0800 no município, tanto na Prefeitura quanto na Secretaria Municipal de Saúde. Carlos informa que existe a pactuação de uma única ouvidoria e que a Secretaria de Saúde não possui um serviço 0800 próprio e que, com recursos do Participa-SUS, estão sendo confeccionadas placas para informação dos números de telefones da ouvidoria e do Ministério da Saúde, para serem divulgados em todas as unidades de serviço de saúde e no hospital. O conselheiro Esmeraldo solicita que haja maior cuidado com a divulgação de informações em serviços que ainda não estão sendo ofertados pelo município, como, por exemplo, o conselheiro menciona a divulgação de que os pacientes de tratamento da tuberculose estariam recebendo lanches da Secretaria de Saúde, o que acarreta problemas para os funcionários das unidades de saúde que não sabem como responder aos pacientes. O conselheiro Gerson solicita informações de como obter informações sobre os dados apresentados ao Conselho. Carlos André informa que alguns dos indicadores estão disponíveis no site do DataSUS, embora tais dados não sejam facilmente acessados. Carlos André sugere que seja ministrada uma oficina para instrumentalizar
os conselheiros no processo de consulta ao sistema de informação do Ministério da Saúde. Esmeralda explica que existe necessidade de votação para que sejam fechados os microfones durante a realização da reunião. No caso, os conselheiros queiram se manifestar, deverão utilizar a tribuna através da inscrição. Posto em regime de votação, a solicitação foi aprovada, sendo que o microfone sem fio será disponibilizado para aqueles com problemas de saúde que tiverem dificuldade para se direcionar à tribuna. Assuntos gerais. O conselheiro Altair relata o ato público realizado durante a 19ª plenária dos conselhos contra o processo de terceirização do SUS ou contra qualquer privatização no meio público. O conselheiro relata os riscos e a influência do capital estrangeiro no SUS. Altair destaca que o município de Gravataí está realizando a 5ª Conferência Municipal de Saúde nos dias 26 e 27 de junho. O conselheiro Gerson faz suas considerações quanto à necessidade de reforma política no país. Gerson se posiciona em relação do financiamento público de campanhas. O conselheiro propõe que seja realizado um pedido à Secretaria da Saúde para elaboração de relatório semestral com os medicamentos em falta no município. O conselheiro Carlos André solicita que os conselheiros realizem o trabalho de divulgação das Conferências Municipal de Saúde e que outras informações relevantes divulgadas no Conselho sejam divulgadas. Posto em regime de votação, a proposta do conselheiro Gerson será encaminhada. Assinado Esmeraldo Nascimento da Silva, vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, Marco Antônio Oliveira de Almeida, agente administrativo. Bom. Conselheiro Altair, se manifesta. Bom, primeiro, boa noite a todos. Né? É que no primeiro momento que o Luiz lê ali as plenárias que a gente fez em Brasília, ele leu 21ª. Depois ele conserta lá no final com 19ª. No primeiro momento também deveria estar escrito 19ª, senão fica parecendo que é 2. Mais alguém para se manifestar? Conselheira Nani. Referente ao 0800 da ouvidoria, não ficou registrado aí o meu questionamento. O meu questionamento é por que a ouvidoria não aceita a ligação de telefone celular, quando a legislação diz que deve aceitar, a legislação federal. Vai ser registrado. Mais alguém que queira se manifestar a respeito da ata? Bom, não havendo mais alguém, vai ser posta em votação essa ata com as devidas observações feitas pelos conselheiros. Alguém que aprova essa ata da forma com modificações, que dê o seu voto. Alguém contra? Alguma abstenção? Não. Então essa ata foi aprovada com as devidas modificações. Lida a ata, peço agora que o conselheiro Carlos então faça a apresentação do relatório financeiro de 2014. Boa noite. Então, hoje nós vamos apresentar o relatório de gestão do terceiro quadrimestre de 2014. Então, a gente já está mudando o formato do relatório de acordo com o artigo 36 da Lei Complementar 141, onde no artigo 36 diz: o gestor do SUS em cada ente de federação elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá no mínimo as seguintes informações: montante e fonte dos recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução e suas recomendações,
e oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. Então, a gente vai começar a apresentar esse relatório. Em relação ao item 2, são as auditorias realizadas pelo Ministério e outras que houverem de fora no município, não as auditorias que o município realizou dentro da secretaria. Tá? Então, pode passar para nós. Então, a gente começa com a primeira parte. Então, quais foram as fontes de receita? Então, a gente teve 142 milhões e 200 mil reais de recurso no ano. Tá? Então, esse formato de apresentação do relatório, ele não apresenta mais os quadrimestres separados, ele é cumulativo. Tá? Então, foram 142 milhões e 200 mil reais no ano. Desses 142, 77 milhões foram de fontes municipais, que foram os recursos próprios do município. 10 milhões de recursos do Estado, 7,08%, e 54 milhões e 203 mil reais da União. As despesas, o município gastou 144 milhões e 461 mil reais. Tá? Foram os empenhos que foram liquidados no ano de 2014. 79 milhões de recursos próprios, 79.829 mil, 60,21%. 10 milhões 183.986,20 de recursos estaduais. Então, a gente gastou todo o recurso que o Estado fez e mais uma parte do saldo que tinha antes. E do federal, 54 milhões 447.531,93. 32,4% da despesa de recursos federais. Pode passar. Então, aqui os gráficos da receita. Então, o município sempre com uma fatia bem maior do que os outros dois entes. A soma dos dois não ultrapassa o valor do município, tanto na receita quanto na despesa. Pode passar. Aqui, o tipo de despesa. Então, a gente tem ali a nossa principal fatia é a despesa com pessoal, 43,4%, 62 milhões 689 mil reais. O valor aplicado com gasto pessoal. Depois, o seguinte é o serviços com saúde, 39,85%, 57 milhões 572 mil reais. Depois, outros serviços, 10,33%, 14 milhões 925 mil reais. Depois, 2,54% de medicamentos, 3 milhões 667 mil 875 reais. Foi o que foi gasto o ano passado com medicamentos. Em investimentos, 3 milhões e 96 mil, 2,14%. E depois os outros com valores menores. 73.957 com material de distribuição gratuita. Materiais de saúde, 1 milhão 289 mil. E 1 milhão 146 mil de outros materiais. Total, 144.461.437,53. Pode passar. Aqui é só o gráfico, então ali apresenta de novo. 43,4% com pessoas, com pessoal. 39,85% com serviços de saúde. Ali é a maior fatia do nosso hospital HDJB. 10,33% com outros serviços e os demais gastos. Pode passar. O percentual de gastos próprios de saúde, então as despesas de ações e serviços próprios foram 81 milhões 459 mil. De um total que esse é o valor liquidado, de um total de receitas de 329 milhões, que é o total da receita de impostos e de transferências legais, tendo um percentual de 24,73%. Pode passar. Então, o município que precisava gastar 15%, gastamos 24,73%. Pode passar. Aqui é um demonstrativo de acompanhamento das receitas que a gente fez desde 2011. Então, demonstra o crescimento da receita versus as receitas de impostos. A receita de impostos versus a SPS, que são as ações e serviços públicos de saúde. Então, o crescimento da receita é aquele rosa ali, aquela linha mais clara de baixo. Então, no ano de 2011, de 2010 para 2011, a receita de impostos cresceu 12%. E a despesa cresceu 24%. Em 2012 foi mais ou menos a mesma coisa. A receita de impostos cresceu 10,38% e as despesas cresceram um pouquinho menos,
10,93. Em 2013, a receita cresceu 8,91, enquanto a despesa aquele ano cresceu em relação a 2012 26,22. E em 2014, a receita cresceu 2,59% e a despesa 7,21%. Tá? Então, isso demonstra o quê? Que cada vez mais a receita vem diminuindo e a receita se mantém, e a despesa se mantém sempre acima do valor do crescimento da receita. Ali embaixo aparecem os valores. Então, em 2010 foram 43 milhões e 800 mil, em 2011 54 milhões e 500, em 2012 60 milhões, em 2013 75.980 e em 2014 81.459 reais. Pode passar. Aqui receitas relacionadas à saúde em relação à despesa total de saúde. Então, ali eu apresentei alguns valores de despesa. Então, o vermelho é o total da despesa, o rosa é a despesa com pessoal e o verde é a receita relacionada à saúde. Então, lá nós vimos que em 2011 teve um crescimento de 22,85% da despesa e 19,66% da folha de pessoal. Os 19 eu só separei, ela na verdade está inserido lá dentro dos 22. É um dos índices. Um dos itens da despesa que eu tirei para a gente entender. E a receita cresceu ali 10,72. Em 2012 isso inverteu, nós tínhamos a receita de saúde, a receita relacionada à saúde, ela cresceu 11,62 e a despesa ficou um pouco abaixo, 9,93. Depois teve uma queda de novo da receita, de 9,79. O crescimento total da despesa naquele ano foi de 14%, e a despesa de pessoal teve um crescimento menor, de 7,10%. De 2013 para 2014, a despesa cresceu 16,11% em relação a 2013, o percentual de crescimento, né, o valor de crescimento, e a receita total de saúde ela cresceu apenas 5,54%. Então, isso demonstra uma defasagem entre o que a gente tem de crescimento de despesa e o que tem de crescimento de receita. Tá? Ali embaixo tem a evolução de pessoal. A despesa total de saúde de 2010 era 81 milhões, 2011 passou para 99 milhões, em 2012 109, em 2013 126, em 2014 146 milhões. A despesa de pessoal em 2010 eram 42 milhões, passou em 2011 para 51 milhões, depois 56, 60 milhões e 69 milhões e 600 em 2014. Pode passar? O relatório pede para a gente apresentar... Eu estou seguindo exatamente como é no sistema do Ministério da Saúde. Então, o que nós temos de serviços ofertados no município? Nós temos 26 postos de saúde, 11 clínicas especializadas e ambulatórios especializados, 11 unidades de serviço de apoio à diagnose, 3 centros de atenção psicossocial, 2 farmácias, uma farmácia central, que ela tem as suas subdivisões nas unidades, e uma farmácia popular. Uma central de regulação, um hospital geral contratado, um pronto atendimento, uma unidade de vigilância e saúde, e um serviço de unidade móvel de nível pré-hospitalar e emergência, que é o nosso SAMU, onde temos 3 equipes. O total, 58 serviços. Desses, 43 são públicos, 15 privados. Pode passar, por favor. Aqui, então, nós temos a produção realizada. Então, é o valor a quantidade de procedimentos que foram realizados dentro do município de 2010 a 2014. Eu trouxe para a gente ter uma ideia como está funcionando isso. Em 2010, foram 2.805.000 procedimentos no ano. Então, 297 mil procedimentos de ações e promoção de saúde, 859.878 referente a procedimentos de finalidade diagnóstica, 1.566.000 procedimentos clínicos, 81.427 procedimentos cirúrgicos
e 472 relacionado a órtese, próteses e materiais especiais. Depois, em 2011, eles mais ou menos se mantêm na mesma linha. 2012 tem uma subida. No total, ali em 2011 foram 13 milhões e 51, uma subida. Em 2012 deu uma reduzida. 2013 também. Em 2014, então, que é o ano que a gente está fazendo a análise, 13 milhões e 211 mil procedimentos, 268 mil de ações de promoção à prevenção à saúde, 1 milhão e 43 com finalidade diagnóstica, que são os exames laboratoriais e todos os procedimentos de diagnose, 1 milhão e 860 mil procedimentos clínicos, 38.308 procedimentos cirúrgicos, aqui teve uma redução, e 616 de órtese e prótese, num total de 3 milhões e 211. Ali do lado, a segunda coluna é a hospitalar. Então, Então, 7 milhões e 900 em 2010, desculpe, 7.979 procedimentos cirúrgicos, procedimentos hospitalares, 8.500 em 2011, 8.284 em 2012, 7.300 em 2013, 7.200 em 2014. Pode passar? Eu acho que é isso. Aqui o gráfico, né, demonstrando a parte hospitalar em relação a 2013 a 2014 e o ambulatorial de 2013 para 2014, de 2.400 para 3.211. Então, esse é o total de produção de procedimentos disponibilizados pela Secretaria em 2014. Então, poderia voltar uma tela para nós? Consegue voltar uma? Isso. Tá. Ali, então, até eu trouxe esse gráfico aqui, a gente consegue, esse é por grupos, a gente pode abrir e verificar. Então, no item 1, a gente tem um movimento muito grande das ações coletivas relacionadas à parte odontológica, que são as ações de capacitação dentro das escolas com as crianças. É um dos volumes maiores que a gente tem. Aqui na parte de órtese e prótese, que eu acabei acompanhando e verificando, a grande volume é da parte de nefrologia, ela é ambulatorial, então a gente praticamente não tivemos contratação via produção, via teto, relacionado a outras órteses e próteses, então aquelas 472, 575, 507, são os materiais que são utilizados para nefrologia. Em relação a procedimentos clínicos, ali entram as consultas e todos os procedimentos realizados nos serviços. Eu peguei um, por exemplo, assim, para a gente ter uma ideia. São realizadas por mês 24 mil medições de pressão dentro de todos os serviços. Então, além de todos os outros curativos, todos esses itens a gente consegue verificar a quantidade individual. Pode passar? Pode passar. Aqui é a fonte das informações, então nós temos a primeira parte do financeiro, que ela é praticamente toda feita pelo MGS, do Estado, que é o site que a gente já conhecia, e as outras informações a gente consegue no site do DataSUS. Lá no site do DataSUS a gente tem o CIOPS, que vê a parte financeira, e tem também as outras informações relacionadas na parte do CIA e do CIH, que apresenta a produção. Pode passar? Tu pode abrir também. Ali na... Foi encaminhado também para os conselheiros aquela planilha que todos nós já
já conhecemos. Então, a planilha, eu abri aqui por fonte. Essas são todas as fontes de recurso que a gente recebe, recursos para utilizar na saúde. Tá? Então, ali, a gente tem as fontes estaduais, que elas vão da 4011 até a 4308. Tá? A 4011 é a atenção básica, a 4050 e 51 é verbas da farmácia estadual, a 4090, 4110 é relacionados ao PSF, a 4110, 4160 é relacionadas ao SAMU, desculpe, 4170 relacionadas ao SAMU. O que mais temos ali? 4308 relacionado aos investimentos, foram os veículos que a gente... 4308 foi um investimento relacionado ao hospital. 1952. Depois ali começam os recursos da União. Tá? Tem uma tabelinha que tem a descrição de cada fonte. 4510 é o PAB fixo que vem da União. 4520 é os recursos do PSF. 4521 do PEMAC. 4530 dos agentes da saúde bucal, 4540. 4540 também é uma verba relacionada ao PSF. 4590 o nosso teto da média e alta complexidade. 4600 CEL, 4620 SAMU, 4690 FAEC, que é os recursos que vêm relacionados à nefrologia, aos exames de mamografia, e outros procedimentos que são ressarcidos pelo Ministério da Saúde. Aí os 47 são da vigilância, 4710 é o teto da vigilância, o 47, 40 e 60 são da vigilância sanitária, a 4770 são as verbas que vieram da União referente à farmácia básica, 49 e 30 são fontes relacionadas à gestão. Então, são os recursos que vieram do SENC. 49 e 35 são os recursos que nós tivemos relacionados à construção da unidade de saúde, a construções e reformas de unidade de saúde. Poderia baixar um pouquinho, por favor? Consegue baixar um pouquinho mais? 49,62 relacionado à construção da UPA, então, que a gente gastou no ano de 2014, no terceiro quadrimestre relativo à UPA. Tá? Então, essa planilha já é uma planilha que a gente já conhece já há algum tempo, a gente consegue abrir e verificar todas as despesas. Então, esse material foi encaminhado, a gente já havia apresentado o primeiro e segundo quadrimestre para o Conselho, já encaminhado a documentação, mas como a gente estava envolvido na orçamentária relacionada à programação anual 2013, o Rafael pediu para que primeiro terminasse aquele processo, então agora a gente já havia encaminhado antes, eu renovei o encaminhamento de toda a documentação dos encargos financeiros. Agora, a Comissão Financeira e Orçamentária vai se debruçar sobre esses documentos para verificar a cobrança, né? E cada conselheiro também pode observar esses dados e fazer seus questionamentos. Tá? Essa planilha ela é dividida por fonte, por fornecedor, como a gente já conhece, e também por tipo de despesa. Tá? Então, cada conselheiro vai poder observar essas planilhas e fazer seus questionamentos em relação à parte financeira. Em relação à parte da produção e dos serviços prestados, se os conselheiros quiserem alguma orientação, alguma informação relacionada a qualquer item daqueles, a gente consegue fazer a abertura e trazer o relatório. E nos colocamos à disposição, então, para tirar as dúvidas. Solicito que os conselheiros que tiverem dúvidas anotem, né, e façam as perguntas. Alguém inscrito? Não. Quem mais? Quem mais vai fazer perguntas? Carlos, ali referente a órteses e próteses, tu falaste que consta como sendo um materiais especiais de nefro, né? E aí não é computado as órteses de oftalmo? De oftalmo pode ser, oftalmo material também. Entra ali? Tá. E outra pergunta,
quanto às doações. Eu verifiquei ali que foram feitas somente 10 doações de órgãos, de 2011 a 2014, confere? E eu pergunto, o Hospital Dom João Becker, é ele quem faz o procedimento da retirada dos órgãos? A retirada dos órgãos, certo. Na verdade, a gente tem dentro do contrato uma meta do hospital, que é ampliar a busca de doações de órgãos, estabelecer um processo de um contato com os familiares e fazer uma ação dentro do próprio hospital para que amplie esse número. Tá? Nesse último contrato, a gente colocou uma meta estabelecendo esse processo. Como é que funciona? A pessoa que vem a falecer, se os familiares doarem os órgãos, se chama uma comissão do Estado, que uma equipe que tem no Estado, chama, não é eles que retiram os órgãos, vem essa comissão, esse grupo, é uma equipe, vem e coleta os órgãos e distribui, daí, conforme a necessidade, conforme a fila de transplante. Tá? Não é um grupo do hospital que faz, é uma equipe que vem de fora, faz a coleta, eles têm lá todo um protocolo para isso. Teve uma reunião que a gente estava na comissão que eles explicaram esse processo para nós. Então veio uma equipe de fora, faz a coleta dos órgãos e faz a distribuição de acordo com a fila. Tá? Até porque o hospital não faz transplante. Né? Contemplada? Mais alguém fazer pergunta? Bom, não havendo ninguém para perguntar, nós vamos para o segundo ponto de pauta, que seria uma apreciação e aprovação. Aprovação da resolução 01 de 2015, aprovando a programação anual de saúde de 2013. Eu queria fazer um comentário antes dela ler a resolução. Nesse processo, nós estamos verificando aqui a programação anual de 2013. Então, esse processo a gente apresentou, eu encaminhei a documentação para o Conselho o ano passado, quando a gente fez a verificação do CISPACTO 2013. E daí a gente combinamos aqui que eu apresentaria o CISPACTO na tela, mas a programação anual, cada conselheiro ia verificar, porque o arquivo é muito extenso. Então, para mim, fazer uma apresentação aqui desse relatório ia ser muito cansativo. Uma vez a Elaine veio aqui fazer a apresentação para nós, e a grande maioria dos conselheiros dormiram na apresentação. Ela é muito grande. Então, a gente acertou o ano passado como? Eu encaminhei por e-mail a relação de toda ela. Cada conselheiro ia verificar, ia ver se tinha algum interesse em algum questionamento. E a comissão orçamentária, financeira e orçamentária ia fazer a verificação com mais afinco. Então, a orçamentária ela terminou toda a parte de avaliação financeira de 2013 e depois pegou a programação anual. E daí eles fizeram item por item. Eu participei de pelo menos 5 reuniões. O Rafael não está aqui agora para comentar. Eu me lembro do JB participando das reuniões, da Sandra. Né? Então, só eu participei de pelo menos 5 reuniões, onde item por item o pessoal ia lendo a programação anual, ia verificando o que tinha de respostas, não concordando com as respostas, fizeram encaminhamentos para a secretaria, depois a secretaria encaminhou os documentos relativos àqueles pontos. Novamente, a comissão se debruçou daqueles documentos, encaminhou novos questionamentos para a secretaria. Em alguns pontos ela se sentiu contemplada, outros não. E é o que deu origem a essa resolução de 2000, relacionados ainda a 2013. Então, não houve uma apresentação formal de todo esse relatório, foi disponibilizado para os conselheiros, mas na lógica de que cada conselheiro olhasse o relatório e que a comissão fizesse as suas verificações. Então, estou ajudando aqui a Flávia, ela vai ler a resolução do que foi verificado, então. Então, eu peço à conselheira Flávia que leia a resolução. Boa noite a todos. Eu vou ler a proposta da resolução número 01. Né? A Comissão Orçamentária e Financeira recomenda o plenário do Conselho Municipal de Saúde de Gravataí aprovar a programação anual referente ao exercício
do ano de 2013, com as seguintes ressalvas. Primeira, que seja promovido um processo de educação permanente para o combate à dengue aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. 2. Criação da comissão para avaliação do projeto estratégico de ação conjunta para o combate à dengue entre a vigilância e a estratégia de saúde da família. 3. Que o município cumpra o artigo 16 da Lei 12.994, de 17 de julho de 2014, nomeando através de concurso público os agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde. 4. No eixo Atenção Básica e Especializada, na meta 6.2, referente aos encaminhamentos de doenças crônicas do município, a comissão, ao avaliar a resposta da Secretaria Municipal de Saúde, considera o número de vagas para atendimentos especializados em doenças crônicas como visivelmente insuficiente para a demanda do município. 5. No eixo de vigilância de saúde, na meta 7.1, a comissão recomenda a realização de concurso para o cargo de fiscal sanitário de nível médio, conforme Lei 3086 de 2011, com a criação de 8 vagas para o referido cargo, conforme solicitação apontada no memorando 332 do dia 20 de maio de 2013, pela Vigilância em Saúde. 6. Em relação à meta 10, foram solicitados laudos técnicos utilizados para a concessão de alvará de estabelecimento público da Secretaria Municipal de Saúde. Esta respondeu que não são liberados alvarás para estabelecimentos integrantes da administração pública, conforme a legislação, e que as inspeções são realizadas conforme a demanda. A comissão não se sente satisfeita com a justificativa, como também não foi apresentada a referência legal para o impedimento de liberação de alvará. A comissão recomenda que o Pleno do Conselho aprofunde o debate sobre este tema. 7. Conforme a avaliação da comissão sobre a documentação referente à meta 19.1, recomendamos à Viensa dar continuidade na elaboração e execução de projetos de educação ambiental em saúde, com maior envolvimento das empresas de grande porte do município. 8. Em relação à meta 22.1, a comissão recomenda ampliar o debate no Pleno do Conselho sobre monitoramento da água em postos de abastecimento e em postos coletivos e ou industriais. 9. Em relação à meta 20.1, a comissão recomenda ampliar o debate referente às providências adotadas, quando há a identificação de contaminação de água e solo pela Viensa. 10. Para a meta 37.1, recomendamos que a Secretaria Municipal de Saúde conclua o processo de compra dos equipamentos mencionados na Programação Anual de Saúde de 2013. Destaca-se que nesse item é previsto a compra de tablets. 11. Conforme meta 2.2 do eixo Assistência Farmacêutica, que prevê qualificar até o final de 2013 o quadro de recursos humanos, substituindo 50% dos estagiários por atendentes de farmácia. Desta forma, a comissão recomenda a criação do cargo de atendente de farmácia e sua inclusão em processo de contratação via concurso público. 12. Considerando a Lei 12.994 de 2014, o agente comunitário de saúde nomeado por portaria para atuar na regulação
da Secretaria Municipal de Saúde descumpre seus compromissos legais da ESF, estando passivo a penalidades, conforme legislação vigente. A comissão questiona qual o critério adotado pela Secretaria Municipal de Saúde no desvio de função deste profissional e como fica a microárea deste ACS, no qual não desempenha suas atividades quando aderiu ao concurso. 13. Considerando a meta 1.3 do eixo de média e alta complexidade, que prevê responder 100% das solicitações da ouvidoria, receber e dar encaminhamentos a todas as solicitações ou reclamações encaminhadas via ouvidoria municipal até dezembro de 2013, solicitamos que a Secretaria Municipal de Saúde supra as necessidades de recursos humanos, como o médico regulador e agentes administrativos. 14. Em relação à meta 1.4, consultando o site do Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde, CNES, a comissão constatou, através de amostragem, que diversos cadastros de servidores da saúde não condizem com os respectivos cargos e vínculos empregatícios, registrados de forma equivocada no sistema. Recomenda-se que as informações quanto ao quadro de funcionários, em especial da Vienza, sejam atualizadas corretamente no sistema DataSUS. 15. Em relação à meta 2.2, a comissão, ao avaliar a documentação da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta referente à auditoria da Clínica de Reabilitação Gravataí, recomenda à Comissão de Fiscalização avaliar a auditoria número 12.585, do dia 22 de maio de 2014. 16. Considerando a meta 2.1, recomendamos à Secretaria Municipal de Saúde que amplie esforços para contratar serviços para suprir a demanda de laqueadura tubária para as usuárias do município. 17. Em relação à meta 1.2 do eixo Recursos Humanos, essa comissão recomenda ao plenário do Conselho Municipal de Saúde que delibere sobre as diretrizes de implantação do Núcleo Municipal de Educação. 18. Referente à meta 1.7, a comissão, ao avaliar a resposta da Secretaria Municipal de Saúde referente à implantação da mesa de negociação permanente, considera as ações que foram realizadas até o momento tímidas e ineficazes, sendo que esta mesa deveria ter sido cumprida ainda no ano de 2013, com a criação de um grupo de trabalho, a formalização da mesa através de lei ou portaria. Destaca-se que o Conselho Municipal de Saúde aprovou a resolução deliberando a criação da mesa de negociação permanente. Solicitamos a implementação destas ações o mais breve possível. 19. Considerando a meta 1.1 do eixo planejamento, a comissão recomenda que a plenária Conselho Municipal de Saúde aprecie e delibere o Plano Plurianual 2014 e 2017. Sem mais, botamos em... Não, a conselheira Nani tem um destaque. Pode falar, conselheiro. Tu teria que ter dado na hora. Mas tudo bem. Eu tenho mais de um. Tudo bem? É que não foi definido como seria o processo, aquela hora eu pedi destaque. Tudo bem. Tudo bem. Tá. No item 3, eu quero acrescentar, onde diz que o município cumpra o artigo 16 da Lei 12.994, nomeando através de concurso público os agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde. Eu quero acrescentar o seguinte: em quantidade que supra a demanda do município.
baseado na resposta que o secretário de Saúde nos deu aqui, eu verifiquei que não será isso que acontecerá. Então, eu estou muito preocupada e essa é a importância de acrescentar essa minha sugestão. É uma forma de garantir que sejam nomeadas mais de meia dúzia de pessoas, porque terá 2 anos de validade, né, para ser chamado, nomeado os concursados, com direito a mais 2 anos. Então, ele pode nomear 3, 4 ou meia dúzia de profissionais e o restante só 4 anos após. Enquanto nós temos uma defasagem imensa no nosso município. A seguinte é a 12. Nani, só um minutinho, ainda na 13 ali, ó, aproveitando que tu tá com ela aí, é a data. É 17 de junho e não julho, como está ali. 17 de junho. Tá, obrigada. Junho. A próxima é a 12. Eu não entendi essa proposta aqui. A comissão questiona qual o critério adotado pela Secretaria no desvio de função desse profissional e como fica a microárea desses agentes comunitários de saúde. Eu não entendi como que eles estão em desvio de função. É que esse é um agente específico. Flávia responde. É um agente comunitário de saúde que trabalha na regulação, na central de regulação, que cuida do cadastro do CNIS. Ele é um servidor contratado como agente comunitário de saúde, mas considerado um cargo de confiança da secretaria, ele recebe função gratificada. Aí a explicação de como fica a área pode ser encaminhada para ver como está sendo tratado lá. Mas esse é um servidor que trabalha lá numa função gratificada. A secretaria ela pode escolher um servidor que ele é capacitado para essa atividade, ele já exercia essa atividade antes como estagiário. Ele iniciou o trabalho e a gestão, já na gestão anterior, quando ele iniciou no concurso, optou por colocar ele lá nessa função no Cadastro Nacional de Estabelecimentos. Tá? Então, é um processo que a gestão optou pegar um servidor, mesmo que agente comunitário de saúde, numa função gratificada para essa Tudo bem, cara, só que assim, ó, a lei tem que ser cumprida. Se ele é um agente comunitário, ele tem que ir para agente comunitário. E isso eu já salientei para o secretário uma vez. Então, que ponha ele à disposição e depois traga ele como CC. Ele não pode exercer a função administrativa sendo prestado concurso para agente comunitário. Concordo. Agora eu entendi. Outro que eu não entendi aqui na 13, no finalzinho, solicitamos que a Secretaria Municipal de Saúde supra as necessidades de recursos humanos como o médico regulador e o agente administrativo. Mas aqui está falando na ouvidoria. Esse médico regulador do quê? Ele só tem que corrigir o texto ali. É que o item que trata da ouvidoria, ele é amplo, ele é uma meta relacionada à regulação. E aí, lá na regulação, uma das metas era ao suprir a vaga de médico regulador e de agente administrativo que faltava para poder agilizar o processo da central de marcação. Tá? Ali não é ouvidoria, então ali tem que ver, ali é central de marcação, é relacionada ao item, porque é um item amplo da programação anual que estabelece toda a regulação. E eu acho que falava na meta em ouvidoria junto, mas ficou faltando a colocação nesse texto ali, que é da central de marcação. Tá? Então, solicitamos à Secretaria Municipal de Saúde supra as necessidades de recursos humanos na central de marcação. Ah, sim, aí sim. Porque fica vago e não dá para entender. Como o médico regulador está. Tem mais uma aqui. Essa aqui eu fiquei estarrecida com a 14. Né? Junto ao Conselho Nacional, a comissão constatou, através de amostragem, que diversos cadastros de servidores da saúde não condizem com os respectivos cargos e vínculos empregatícios, registrados de forma equivocada, para não dizer outra palavra, no sistema.
Muito bom. A 15, em relação à meta 2.2, a comissão avaliar a documentação da Secretaria Municipal de Saúde em resposta referente à auditoria da Clínica de Reabilitação Gravataí recomenda a Comissão de Fiscalização avaliar a auditoria número 12.585, do dia 22 de 5 de 14. Eu pergunto, o que diz essa auditoria? Porque tem essa recomendação. Se existe essa recomendação, algo de bom não deve ser. Carlos. Nani, nós temos, toda a documentação está ali com o Marco Antônio, né, e nós temos a cópia dessa auditoria ali com ele. Eu não sei se Mas quer dar uma seria olhada. bom que nós, conselheiros, tomássemos conhecimento, que eu desconheço, para poder votar. Como é que eu vou votar numa coisa que eu desconheço? Não, eu já passo. Na verdade é assim, vamos ajudar um pouquinho. Tá. Nós estamos saindo fora do princípio. Vocês preferem que eu explique tudo no final? Tá seguindo a ordem. A Nani está falando, depois é tu. Bom, então tem que definir como Não, será. nós estamos em discussão. Tudo bem. Tá feita a minha pergunta. Anota, Flávia. Tá, fico no aguardo da resposta dessa aqui. As outras eu já obtive a resposta. Então tá. Agora o Gerson, nos seus destaques. Pronto? Não, eu queria dizer o seguinte, parabenizar primeiramente a conselheira Nani, né, que ela está feliz, né, com as considerações que faz, pela atitude, assim, de espírito, de presença, de ver as coisas também que eu anotei aqui também, que condizem com as mesmas necessidades de crescimento, e algumas mais. Mas o que eu queria chamar a atenção, né, é o seguinte, como se trata, por exemplo, de um documento extenso, né, e eu acho que teria que ser dado assim, um outro tipo de encaminhamento para que a gente possa se salvaguardar daquelas questões que a gente tem que votar aqui. E tem muita coisa aqui que não está, assim, muito bem esclarecida por alguns conselheiros. Isso eu tenho plenamente consciência disso. Porque, haja visto que eu venho sempre nas reuniões do Conselho, fiz parte de algumas reuniões internas lá dentro do Conselho, e tem muita coisa aqui que está sendo colocada, né, que para mim eu entendo como leigo e desconhecedor da matéria. Então, eu gostaria que cada ponto desse, que a gente lesse e fosse dada a oportunidade, se alguém não se satisfazer com a consideração, ou a resolução, né, ou seja, o que for dado o nome ali, né, que a gente pudesse ter um esclarecimento melhor. Porque haja visto que são 20 e tantos, 19, né, 19 considerações quase referentes a isso, aquilo, outro, né. Algumas para secretarias, outros para o próprio conselho, né, e assim por diante, né. E é uma coisa, por exemplo, que dá uma programação anual referente ao exercício 2013, né. Deixa eu tentar entender vocês. Acontece que isso aqui foi feito e avaliado por uma comissão interna, onde ela destacou esses problemas para a gente modificar, porque vai estar constando na ata, junto com anexado esse documento, para que o secretário nos ponha a atualização como está sendo pedido pela comissão. É isso que eu estou entendendo. Então, nós não, segundo o que eu estou entendendo, nós não temos o porquê ter ponto por ponto. Porque se a comissão viu o documento na íntegra e buscou essas soluções, é o que eu entendo. Foi avaliado por pessoas que estavam lá para tentar ver se tinha justificativa. É o que eu entendo.
Olha, eu não me vejo contemplado com a resposta que a mesa está dando. Eu até acho, por exemplo, que ela está tentando dar uma solução. Né? Mas, assim, eu como conselheiro, né, quero fazer uma ressalva aqui, né, de que não é que eu não confio na comissão nem nada. Eu acho que a comissão fez um trabalho, né, e se desgastou lá o tempo, que todo, né, e tem seriedade, né, Mas, segundo o conselheiro Carlos, ele já fez a apresentação aqui na plenária para o Conselho na ocasião. Tá, não, eu estou garantindo. Pode falar. É que eu vejo o seguinte, que da maneira que foi elaborado o documento, tudo bem, compreendeu, né? Foi apresentado o documento, ótimo, compreendeu? Mas tem muitos conselheiros que não se fizeram presente na reunião. Né? E a outra coisa, assim, são coisas assim que foram passadas há tempos atrás. Como se trata de um documento extenso, com 19 questões, né, a ser aprovada, está em loco, né, que as pessoas, por exemplo, que fizessem a aprovação disso aí, mas soubessem quem está votando. Porque não adianta nós lermos todo o documento para depois fazer as considerações ou fazer as perguntas. Leia a pergunta. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa de esclarecimento, passa para o próximo item. Eu acho que seria mais produtivo assim. Obrigado. O conselheiro Altair. Bom, primeiro eu quero dizer que o conteúdo que está escrito na resolução, eu concordo com todo ele, mas eu discordo da forma como está sendo encaminhada com o nome resolução. Resolução tem poder de lei. O Conselho de Saúde, ele delibera, ele manda fazer. Aqui não está mandando nada. Eu não posso votar uma resolução que não manda nada, ele só sugere algumas coisas. Ele define, manda fazer. Né? Então, ele tem um monte de sugestões aqui, sugerindo, quer dizer, eu faço se eu quero. No conselho, quando ele aprova uma resolução, ele está mandando fazer. Ele tem força de lei. Portanto, né, ele não sugere, ele diz que tem que ser feito. E aqui não está escrito assim. Né? Por exemplo, a comissão de criação aqui entre a vigilância e os agentes de saúde. Por que o Conselho não está junto, por exemplo? Por que o Conselho não pode participar dessa comissão? Vai seguir a mesma turminha lá, decidindo a mesma coisa, e nós vamos continuar sem saber nada? Nós queremos saber, nós queremos estar dentro. Né? E o que eu acho, presidente, tenho certeza que tem que ser refeito esse documento, né, no sentido de que mandando fazer. Cumpra-se. Uma resolução do Conselho, cumpra-se. Aqui o secretário Lênin tem um monte de sugestão aqui. Bonitinho, coisa e tal, mas nada me obriga a fazer nada. Então tem que dizer que determinada coisa tem que ser feita, né? Segundo a lei tal, deve-se cumprir a lei, né? E a resolução do Conselho. Você não fica só um monte de sugestão que a gente pode fazer ao léu aí, sem grandes compromissos. Então, resolução tem força de lei. Conselho, ele delibera, define, tem que ser cumprido. Né? Então, é isso. Depois, nos assuntos gerais, eu quero algumas propostas. Mas é isso, eu acho que está muito tímida, muito vazia. Mais alguém para destaque? Bom. Vamos lá, Nani. Na 8, eu havia esquecido, diz assim, ó, em relação à meta 22.1, a comissão recomenda ampliar o debate no pleno do Conselho sobre monitoramento da água em postos de abastecimento. Eu sugiro que seja acrescentado aqui abastecimento de água, porque pode ser posto de gasolina, não se diz, tá? Em abastecimento de água. E concordo plenamente com o conselheiro Altair. O conselho não tem que pedir nem sugerir nada, tem que mandar fazer, simplesmente. Eu gostaria que a Flávia desse, então, aquela resposta para a conselheira Nani. Foi contemplada? Eu acho que ela falou da resolução, né? Posso
Isso. Posso... Olha... Tem algumas respostas ali. Eu acho que esse é o processo, né? Eu tenho que debater ali essa parte. A parte da... Eu deixei o pessoal comentar, agora eu pedi para me escrever. Mas vai escrever como... Tá. Relacionado ao processo da resolução. Então, a Nani questionou ali o processo de auditoria que a Secretaria fez. Então, em dado momento na Secretaria, enquanto estava sendo avaliado lá a programação anual, e lá dentro o que é a programação anual? Acho que vamos trazer isso. Foram todas as ações que foram programadas para 2013 e depois está sendo apresentado o que foi feito. Está morto, é isso, já foi feito. Então, dentro dessa verificação, a comissão orçamentária, ela fez a verificação de ponto a ponto de cada uma daquelas ações. Dentro de cada uma delas, ela fez questionamentos. Então, lá quando fala da prestação de serviços, lá na regulação fala da prestação de serviços e aonde fala das clínicas de reabilitação, ela lembrou que em dado momento aqui no conselho, um conselheiro, que foi a Nani, questionou, não sei se foi tu, Nani, mas que questionou a clínica de reabilitação. Não me lembro se foi tu, mas eu acho que foi. Tá? E daí eles foram verificar esse processo. Existia um processo de auditoria que eles verificaram, mas eles entenderam que não era a responsabilidade da comissão de fiscalização, da comissão orçamentária verificar esse ponto. E daí passa esse relatório para que a comissão de fiscalização verifique. Foi isso que eles fizeram ali. Eles pediram para a secretaria um processo de auditoria, existe lá. O processo diz como funciona a clínica de reabilitação. E daí passa para a comissão de fiscalização. Foi isso que a comissão orçamentária. Ela entendeu que não é responsabilidade dela fazer essa verificação. E passou para a comissão de fiscalização. Tá? Em relação a esse processo que a gente está discutindo, eu acho que a gente tem, tanto o Gerson quanto ao Altair tem razão nesse processo, que tem que estabelecer ali, talvez mais incisiva nos questionamentos, na imposição para a secretaria. Eu acho que tudo bem, acho que tem que talvez rever esses textos para verificar. Mas eu acho que esse processo está mais de um ano que está sendo discutido e efetivamente discutido pela comissão orçamentária. Eu fui chamado participei de 5 reuniões e fizeram vários questionamentos para mim. E eu acho que ali, se o Marcos mostrar ali o tamanho do processo que foi realizado para fazer esse trabalho, eu acho que eu não tinha visto ainda o Conselho fazer um trabalho assim, Marco, em relacionado a esse processo. Acho que todos os conselheiros tiveram tempo de verificar o documento, de olhar o documento, de fazer suas questões. E acho que daí a comissão orçamentária puxou essa responsabilidade para ela e fez todas as ações, porque não é um dado nem orçamentário nem financeiro. Mas estava lá no Conselho o documento para ser avaliado, para ser verificado. Chamaram-se vários integrantes de outras comissões para participar e se executou um trabalho e que tenha que fazer a modificação ali para fazer que seja mais incisivo o processo. Mas eu acho que é complicado eu ter que voltar ponto a ponto de cada um daquele relatório. Eu acho que cada conselheiro também tem que ter essa responsabilidade de verificar o relatório. Bom, eu penso o seguinte, volto a dizer, nós estamos discutindo um entendimento da comissão orçamentária. Caso não aconteça a votação favorável, claro que nós vamos ter que entrar numa nova discussão. Mas eu torno a dizer, segundo o conselheiro Carlos, aqui eu não estou falando no gestor, o conselheiro Carlos já citou que apresentou isso anteriormente aqui mesmo na plenária. Então já foi debatido, aí a comissão agora tomou a frente, trouxe com as modificações, claro que o Altair está certo, o Conselho de Saúde não pede favor, ele exige que cumpra a lei. E aí que eu digo, nesse item do conselheiro que está de desvio de função, a secretaria pode sofrer uma grave punição. Mesmo o secretário dizendo que o cara é bom no que está fazendo, que ele não vai tirar o cara de lá, o problema vai ser dele. Explicar o porquê está fazendo. O nosso papel é cobrar, com certeza, e cobrar firme. Concordo com o Gerson, concordo com o Altair, nós não estamos aqui para pedir favor, nós estamos aqui para fazer o nosso papel. Agora, o que seria votado hoje é esse documento que a comissão apresentou.
Pode ser modificado. Claro que pode. E tanto que eu estou dizendo que vai ser anexada junto à ata para que depois não vá lá para o Estado como simplesmente uma ata. Vai estar constando o nosso debate, a nossa discussão e o documento onde a comissão viu os fatos que estão fora da conduta que teria que ser. O conselheiro Altair vai usar a tribuna. JB. Boa noite, conselheiros. Eu estou ali online com o ex-presidente Rafael, que está mandando a sua colaboração diante da discussão, já que ele está acompanhando pela web. Ele disse que essa resolução ela pode ser aprovada, sim, pelo plenário, e depois, posteriores situações em que não houve um bom entendimento, venham a ser discutidas posteriormente no plenário. E o Conselho está fazendo apenas uma chamada de atenção às metas que não foram alcançadas. Então, não é um ordenamento para que isso seja cumprido, é apenas um apontamento daquelas metas que não foram devidamente sanadas no decorrer do período. Tá? Obrigado. Bom, então assim, ó, não tendo mais discussões, eu não vejo mais ninguém aqui querendo discutir o assunto, eu vou pôr em votação. Aqueles conselheiros favoráveis, que levantem o braço. Com as considerações feitas por todos nós. Aqueles conselheiros não favoráveis, os não favoráveis, aqueles que se absteram de votar, conselheiro Gerson. Eu quero deixar registrada a minha abstenção, né? Que me motivou. Eu acho, por exemplo, assim, que o Conselho tem que votar pela deliberação do documento, não? Mas desde que esclarecido, ponto a ponto e estudado, né, conforme na leitura. É a apresentação do documento que eu não concordo. Não? O documento, como foi dito aqui, foi um serviço árduo, extenuante, né? Então, de parabéns à comissão, né? Mas o conselho em si, né? O pleno, né? Não está sabedor de tudo, né? Da minha opinião, né? Para maior esclarecimento. É só isso aí que eu queria fazer a ressalva. Por isso que eu me abstive. Está registrado. Ninguém mais para dar a opinião? Então, foi aprovado com as ressalvas todas que vão constar na ata, juntamente com esse documento que vai ficar anexado à ata. Vamos para os assuntos gerais agora. O conselheiro Altair. Tá. Presidente, Oi. no meu assuntos gerais, eu quero começar a dizer de novo, o que eu já disse muitas vezes, a minha preocupação com a participação dos conselheiros, e agora eu vou dizer do presidente. Né? Eu não me lembro de ter visto em nenhuma reunião o presidente desse conselho, há muito tempo, coordenando a mesa, né? E relembrando que o regimento, ele tem lá umas regras que as pessoas participando ou não, e ele tem um certo limite das pautas. E ele vale para todos. Né? Eu queria questionar, né, a forma como a gente está encaminhando, talvez, aí a lembrança aos conselheiros das nossas reuniões. A gente tem usado muito e-mail. E isso não é realidade para todos.
Eu acho que antigamente a gente ligava para as pessoas também, além das coisas. Eu acho que a gente tem que pensar, não sei se voltar ao antigamente, quando se ligava para as pessoas, dizendo que tinha reunião, é o mais certo, mas eu acho que a gente tem que pensar uma forma da gente fazer com que aumente essa participação. Ela está pouca, ela está ruim. Tinha 16 conselheiros no início do nosso plenário. Somos 40, mais 40 suplentes, somos 80. Entendeu? E é preocupante isso, né? Eu também queria colocar aqui na minha... e aí eu vou precisar que o presidente coloque em votação, embora esteja pouco no plenário, e a gente tinha que criar uma resolução definindo a questão da terceirização. Esse município está terceirizando tudo e não pede menor explicação para o Conselho. Não passa nada por aqui. Eu sou Altair, acho que é o atestado de incompetência o cara que propõe terceirização é incompetente. Porque é muito mais caro terceirizar. Eu dei esse exemplo, imagina eu com R$1.000, vou pagar alguém para fazer meu rancho porque eu sou incompetente para fazer. Eu vou ter que pagar ele com os mesmos R$1.000 para fazer o mesmo rancho, né? Então, esse conselho tem que criar uma resolução no sentido de que cada vez que haver algum tipo de coisa sobre terceirização, que essa coisa tem que passar aqui. É um total desrespeito a esse conselho. Se veja hoje, a farmácia, por exemplo, está terceirizada. As pessoas que atendem lá, elas têm competência para atender? Qual é a garantia que a gente tem de que aquelas coisas que os médicos chamam de letra, eles vão entender e vão dar uma medicação certa para as pessoas? Quando que discutiram com nós no Conselho essa terceirização? Temos que ter claro, nós, militantes do Sul, somos contra qualquer terceirização do serviço público. E esse Conselho foi criado para que não foi criado para sugerir nada, ele foi criado para deliberar as coisas, e isso não passa por aqui. Então, eu tenho essa preocupação e faço essa proposta para que a mesa encaminhe aí, construa uma resolução para que veja melhor essas questões da forma que está acontecendo. Porque senão, quando a gente vê, não tem mais funcionário público, não tem mais ninguém com compromisso de nada, tem mais alguém terceirizado, ganhando uma bacatela. Então, enquanto empresários aí estão podres de rico em cima das costas do SUS, né? Outra coisa que eu queria falar, o Carlos falou ali que tem 15 serviços contratados, privados, terceirizados. Prestador de serviço. Isso, são 15 prestadores de serviço. Então a gente tem que ver isso, porque dependendo desse prestador de serviço, tem que ter uma Câmara Técnica lá, isso tem uma resolução aprovada. Não é só, a resolução não foi criada só para o João Becker. Foi criada a resolução de Câmara Técnica para os serviços terceirizados, privados, e não tem o mesmo nome, mas é a mesma coisa nos conselhos locais, que as unidades, foi criado isso junto. A gente não tem conseguido fazer os conselhos locais, porque a gente não tem perda exatamente por isso. Olha aqui, ó. Somos 80. 40 suplentes, 40 titulares, somos 80 num lugar que nem o presidente aparece e não dá explicação nenhuma e fica por isso mesmo. Olha, eu estava quieto até agora, mas não dá para a gente dizer que tem presidente. Quem é o presidente? Está na hora da gente saber quem é o presidente. Não é só o cara que liga por telefone e dá ordem. O cara nunca vem na reunião. Cai, vai ficar a vida inteira se justificando, quando a justificativa é 3 vezes, ou 5 alternadas. Para um pouquinho, tio. Se não quer conselheiro, pede para sair. Eu acho. Tá, chega de ficar calado assistindo as coisas. E aqui, ó, qual é a participação que tem das coisas? Não é Conselho de Saúde, é compromisso sério, é militância do SUS. Entendeu? Não é só... eu, graças a Deus, nunca serei candidato a coisa nenhuma, entendeu? Nunca serei candidato a nada. Você nunca me vê candidato a nada. Mas eu estou aqui porque eu acredito e porque eu acredito no SUS. Então, é isso. Eu queria registrar esse meu desabafo pela fraca presença das pessoas, dizer que a gente tem que pensar em uma forma de envolver. Porque senão nós estamos aqui brincando de conselheiro, meia dúzia de nós, fazendo alguma coisa aqui, e aí a gente não consegue, cria comissão, e não tem ninguém para participar, porque não tem, somos nós mesmos. Eu não tenho mais perna para estar em 15 de comissão. Não tenho mais perna. Embora tenha vontade, mas não posso mais. Então a gente tem que criar uma forma de trazer essas pessoas para participar,
e de envolver elas. Ou então tem que mandar merda quando começar a questionar a coisinha no ouvido. Não participa para se catar. Sabe? Não dá mais para ficar nessa história tomando paulada, comprando briga dos outros e os outros ficam só aplaudindo numa boa. Entendeu? Então é isso. Eu gostaria que fosse aprovado pelas pessoas presentes, que a gente deva criar uma resolução aí para que todas as questões de terceirização passem por esse conselho, porque parece que o governo não está sabendo que esse conselho tem que definir essas coisas. Obrigado. Conselheiro, vai ser feito. Conselheiro Carlos. Eu queria dar sequência ainda naquele processo. Acho que até é um debate até com o Gerson, porque todas as comissões eles fazem os trabalhos e fazem as suas consultas, mas a gente às vezes não acompanha o processo na íntegra. Por exemplo, aqui eu não lembro da comissão de acompanhamento do contrato ter apresentado de cada reunião o que foi o assunto que foi tratado. Normalmente a comissão vem aqui e diz, está disponível no conselho para que cada conselheiro possa verificar. E daí o tratamento do ponto de hoje tem uma visão diferente. Mas eu preciso saber cada um dos pontos. Onde se diferencia uma comissão da outra? Eu acho que a gente tem que avaliar os processos aqui do conselho. Eu acho que a gente não está conseguindo chegar lá naquele ponto, né? Eu acho que da mesma maneira como a gente colocou à disposição, apesar de eu não ser membro oficial da Comissão de Finanças e Orçamentário, porque eu acho que eu, como elaborador dos relatórios, não posso ser membro da comissão, mas eu acho que todas as informações estão disponíveis. Foram repassadas para os conselheiros avaliarem, né? E depois uma comissão fez a verificação de item por item e deu seu parecer naqueles itens que achou importante que havia problemas, ou que, voltando ao formato, que a secretaria não cumpriu as metas, na verdade. Em cada item que a secretaria não cumpriu, o conselho apontou. Tire o servidor, altere o processo, dê melhor qualidade para a capacitação. Mas eu acho que em nenhuma das outras comissões a gente vem verificando esse processo de que todos os conselheiros conheçam todos os pontos. E acho que cada conselheiro se achou interessado no processo de verificação desses itens, acho que tem que ir verificar. Mas a gente não tem, por exemplo, esse documento, o documento de programação anual, se eu não me engano, tem mais de 85 páginas. Imagina se eu tenho que apresentar ponto a ponto esse documento. O CISPACTO, que são 56 indicadores, a gente leva 2 dias para apresentar. Imagina se eu for apresentar uma programação anual de saúde, item por item, né? Por isso temos as comissões. A comissão vai lá e ela vai verificar ela na íntegra. E vai trazer o que ela encontrou de problemas. E daí esses pontos a gente tem que verificar, tem que acompanhar. Mas eu também vejo que as outras comissões também poderiam trabalhar com um processo parecido. E às vezes a gente não tem essa publicização de todos esses itens. E que às vezes são pontos, às vezes até menores, e que são de importância para que cada conselho acompanhe o processo. Mas entendo também que cada conselheiro tem que buscar as informações. Eu acho que isso é muito importante. Gerson. O que me traz aqui agora, que eu queria deixar registrado, é o seguinte. A mesma fala do que o Altair expôs, eu também tenho assim, um sentimento quanto a isso. Porque não é por pegar o pé do companheiro, uma coisa, porque o Geraldo é uma grande pessoa e ele faz parte, né, do conselho, né, e é uma pessoa muito importante dentro desse processo, né. Só que, sobre a minha visão, no mínimo, né, o seu suplente teria que estar aqui, né. E a outra questão é o seguinte, né, sobre essa questão, sobre a fala do Altair sobre a terceirização, para fazer lembrar um pouquinho da história. Já em 1983, quando foi colocado o Almir Pazianotto para a questão lá da ministra do Trabalho, que ele veio lá daqueles outros
né, que era Força Sindical, CGT, isso, aquilo outro, né? E ele já estava tentando colocar a terceirização no serviço público de saúde e em outros setores públicos, né? E houve um combate ferrenho na ocasião, né? Inclusive por parte de toda a CUT, não como agora está sendo feito, que é só a parcela dela que está se manifestando, né? E eu gostaria que ela estivesse toda ao lado contra essa terceirização, também porque eu não vejo com bons olhos. Porque isso aí vai acarretar, não numa questão assim, da entrega do know-how, de alguma coisa assim, mas vai acarretar o seguinte aqui, ó, em má prestação de serviço, má qualidade para a população. Isso que eu vejo, né? E é uma coisa assim que nós, de repente, vamos ter força de expressão para fazer isso, mas nós vamos ter que tirar deliberações, fazer noções, alguma coisa, para se manifestar contrária a esse tipo de coisa, porque a sociedade não pode estar calada nesse momento, né? E era só isso no momento. Obrigado. Conselheira Nani. Fica aí, Nani. O microfone para ela. Eu quero dizer que eu concordo plenamente com o Altair quando ele se refere à pouca participação de conselheiros nas nossas plenárias. O conselho está ficando esvaziado. As pessoas não têm mais comprometimento. E onde está o Hospital Dom João Becker? Esse ano, acredito que ele não participou de uma única reunião. E é muito dinheiro que o nosso município investe ali. E por que ele não participa? Nós precisamos saber. Ele tem que ser notificado. Notificado. É o nosso maior prestador de serviço aqui em grana. E não participa. Eu quero lembrar também que eu acredito que tenha sido no ano de 2006, entre 2006 e 2007, que eu propus e foi aprovado pela plenária desse conselho, que fosse criado também, instalado, a Câmara Técnica no pronto atendimento 24 horas. Foi aprovado. Mas a gente volta ao ponto do que o Altair colocou. Nós não temos pernas, são sempre os mesmos para tudo. E eu estou muito entristecida, muito ressentida com o fato de não poder estar me locomovendo bem e não poder mais participar das comissões, como eu vinha participando até o ano retrasado, da comissão de fiscalização da Câmara Técnica, reativar a Câmara Técnica. Então, assim que eu fizer essa cirurgia, vou deixar registrado mais uma vez aqui, que eu estou aguardando há 6 anos, uma que era simples cirurgia de jonetes, agora comprometeu toda a minha coluna, tenho dificuldade de me locomover, e isso impede a minha vida social e também a minha participação nas comissões deste conselho, que eu acredito muito sim, Altair. Se eu não acreditasse que o SUS é o melhor plano de saúde do mundo, eu não estaria aqui. E que tem muito dinheiro, sim, para ser investido, não gasto. Porque usam muito a palavra investimento em saúde, quando na verdade é um poço sem fundo. E é muito mal aplicado. Por isso, com todas as dificuldades que eu tenho de saúde, eu estou aqui porque eu acredito. E agora, nós temos que achar uma forma de motivar os conselheiros, de trazer os conselheiros, ou novos conselheiros, sei lá como fazer. Nós temos que pensar. E muito bem pensado, e para ontem. Para ontem, porque esse não é qualquer conselho. É um conselho muito importante para a sociedade brasileira, para a sociedade do nosso município. Bom, eu vou deixar o Altair fazer a fala dele e depois eu vou concluir com a minha fala. Assim, ó, presidente,
quero pedir que na próxima reunião do Conselho esteja um ponto de pauta a aprovação do regimento da conferência. Nós vamos concluir o regimento, acho que agora, quarta-feira, a gente conclui, mas nós precisamos trazer para o plenário para que ele seja aprovado. Então, na próxima reunião, esteja como ponto de pauta, ok? Está registrado. Bom, agora eu, nos assuntos gerais, vou falar um pouquinho. Vocês lembram, quando eu falava na tribuna, que para ser conselheiro tem que ter responsabilidade. Para ser conselheiro, não pode vir aqui para dentro pedindo favorzinho para políticos. Para ser conselheiro, não pode ver o seu próprio umbigo. Tem que ver um todo. Aí eu digo, nós não estamos aqui para brincar. Eu estou vendo cada dia mais as nossas reuniões ficarem esvaziadas. Aí eu pergunto, por quê? O hospital não vem porque a secretaria está em débito com ele. Problema deles. Tem que estar presente. Os representantes do governo não vêm porque não tem nada importante para votar. Ah, então, quando tiver que votar alguma coisa importante, eles vão encher essa casa. Porque eles estão lá pedindo emprego, segurando a vaguinha. Nós aqui não temos isso. Nós não temos, e por isso que eles não nos respeitam tanto assim. Então, agora que o conselheiro Altair levantou a tese sobre o nosso presidente, eu posso dizer claramente, vamos seguir o regulamento. Se ele não se faz presente e não se explica, o regimento interno vai cair sobre ele. O que eu não queria que deixasse meio que pensando que eu estaria fazendo alguma coisa para que ele se retirasse da direção. Não quero fazer isso, jamais faço, mas vamos cumprir o regimento. E eu estou pronto para estar junto com vocês em qualquer briga, porque eu não baixo a cabeça quando eu tenho razão. E nós, conselheiros, estamos aqui exatamente para isso, que seja cumprida a lei, que seja cumprido a lei do SUS. Nós estamos aqui para uma luta do usuário e do trabalhador. Eu não estou preocupado com o prestador de serviço, porque isso também a gente tem muito que falar sobre isso. Tá bom? E não tendo mais nada em assunto e estando tudo registrado, eu dou por encerrada a nossa reunião. Ele pediu... Bom, foi aprovado. Foi aprovado. Vamos fazendo uma resolução através do Conselho para que seja debatida essa terceirização.